Olá! O tema do episódio de hoje é dedicado a histórias que me fizeram acreditar em atividades paranormais. Ouça as 5 histórias e aproveite para contar a sua. A próxima história é Perdidos na Noite. Naquela noite, enquanto eu e minha irmã explorávamos uma área montanhosa desconhecida, a escuridão se aproximava rapidamente. Por mais de 20 anos, fizemos hiking juntos e confiávamos em nossa experiência para lidar com qualquer desafio. No entanto, nosso atraso inicial havia nos colocado em uma situação desconfortável. Decidimos desviar da trilha principal e seguir por um caminho aparentemente abandonado, coberto por uma vegetação densa. Embora parecesse não ser percorrido há anos, não nos importamos, sempre fomos aventureiros. Ao adentrar alguns quilômetros, nos deparamos com um conjunto de pedras que, à primeira vista, lembravam túmulos. Embora suspeitássemos que fossem apenas formações aleatórias, decidimos ser respeitosos e deixamos uma pequena flor em cima de um deles. O sol começou a se pôr rapidamente, e percebemos que estávamos despreparados para enfrentar a escuridão. Sem lanternas e sem a iluminação dos celulares, nos vimos em uma situação complicada. A escuridão tomou conta do ambiente, tornando impossível encontrar o caminho de volta para a trilha principal, muito menos para o carro estacionado distante. Embora estivesse cada vez mais desesperado, mantive minha preocupação em segredo, com medo de assustar minha irmã. Foi então que, antes que eu tivesse a chance de confessar que estávamos perdidos, senti a mão dela segurando a minha e me puxando na direção certa. Sem questionar, fui arrastado morro abaixo, seguindo sua liderança. Milagrosamente, chegamos a uma estrada escura, a poucos metros de onde havíamos estacionado o carro. Surpreso, perguntei a ela como sabia para onde ir, mas ela respondeu que não sabia. Ela simplesmente permitiu que eu a guiasse, confiando em mim. Refletindo, percebemos que nenhum dos dois tinha guiado, algo nos arrastou até o carro, não tenho certeza, mas acho que aquelas pedras no final das contas eram realmente túmulos. A próxima história é o caso do guarda noturno. Essa é uma história do pai do meu amigo e aconteceu durante o período de serviço obrigatório dele na Alemanha, há 40 anos. Ele trabalhava como guarda noturno em um prédio antigo usado principalmente para armazenamento. Ele explicou que o prédio estava em sua maioria vazio, mas algo precisava ser guardado ou algo assim, porque ainda era propriedade militar. O prédio consistia em um térreo menor e um porão maior. Quando você entrava, havia um pequeno escritório de guarda ao lado, com uma grande janela, e depois desse escritório, você tinha que abrir uma porta para acessar o resto do prédio. Você também precisava de uma chave para abrir essa porta, que geralmente apenas os superiores e o soldado de plantão à noite tinham em posse, incluindo a escada até o porão. Como o prédio estava em sua maioria vazio, ser uma guarda noturna era muito entediante, o que fez com que o pai do meu amigo levasse um livro para passar o tempo. De qualquer forma, 1 hora depois do início do turno, ele ouviu o barulho de alguém no porão batendo uma das portas. Ele pensou que alguém de seus camaradas estivesse tentando assustá-lo, ou pregar-lhe uma peça, e ele verificou cada sala lá embaixo. Ele não encontrou ninguém, ou seja, não havia nada atrás das portas onde alguém poderia ter se escondido. Então, o porão era basicamente um corredor único com portas de metal à esquerda e à direita, e apenas uma entrada, a escada. Os cômodos lá embaixo eram apenas salas pequenas e simples, sem nenhuma forma estranha. Ele voltou para a mesa dele e trancou a escada. Verificando a fechadura da entrada um tempo depois, ele ouviu o barulho novamente e ligou para o general encarregado ou alguém de hierarquia superior para relatar uma possível ameaça à segurança ou apenas alguns camaradas brincalhões. O oficial superior era mais rigoroso e estava disposto a encontrar e punir quaisquer soldados que estivessem no prédio, porque obviamente não tinham permissão para estar lá naquela hora. Ele também chamou a equipe de cães do exército para procurar minuciosamente o prédio. Nesse ponto da história, comecei a ter arrepios. Os cães do exército, totalmente treinados, estavam rosnando e se recusando a entrar no prédio, muito menos se aproximar dele. Eles procuraram o prédio inteiro e não encontraram ninguém lá dentro. Verificaram cada sala, cada janela e cada fechadura, nada. O pai do meu amigo recebeu ordens para continuar o turno e o grupo de busca partiu novamente. Depois de algum tempo, ele ouviu os estrondos novamente, todas as fechaduras ainda estavam trancadas.
Havia apenas uma entrada para o prédio e qualquer pessoa que entrasse teria que passar por sua janela e abrir a porta trancada, o que não seria possível sem que ele percebesse. Enfim, ele também ficou estressado e desceu as escadas e verificou as salas novamente, com o mesmo resultado das vezes anteriores. Então ele teve uma ideia. Ele fechou todas as portas do porão, pegou uma caixa de fósforos e colocou um fósforo em cada maçaneta e saiu novamente. Claro que ele ouviu os barulhos de batidas novamente. Quando verificou, uma ou duas portas estavam escancaradas e vários fósforos haviam caído das maçanetas de outras portas. Ele ficou muito confuso e voltou ao livro pelo resto do turno, tentando ignorar a atividade lá embaixo. Ninguém nunca tinha experimentado isso antes e ele nunca mais teve que fazer plantão noturno lá depois disso, porque o prédio foi demolido pouco tempo depois. Ele nunca acreditou em fantasmas e atividades paranormais, mas essa noite realmente mudou sua opinião sobre o assunto. A próxima história é E Minha Irmã Fantasma. Meus pais tiveram eu e meu irmão gêmeo e, alguns anos depois, tentaram ter uma menina, mas sofreram um aborto. Poucos anos se passaram e eles tiveram outro menino, então éramos 3 meninos no total. Meus pais desejavam desesperadamente ter uma menina, mas isso nunca aconteceu. Então, quando eu tinha cerca de 15 anos, eles decidiram reunir todos nós para realizar uma sessão espírita com uma amiga deles. No início achamos que era tudo uma brincadeira. Ficamos de mãos dadas, fechamos os olhos e a amiga da minha mãe começou a dizer algumas coisas. Meu pai começou a balançar para frente e para trás e começou a cantarolar algo e, resumindo a história, acabamos falando com minha irmã através dele. Nada aterrorizante. Mas alguns meses depois, eu, meus irmãos e meus primos decidimos ir brincar fora de casa à meia-noite. Meu irmão mais novo estava pendurado de cabeça para baixo nas barras paralelas, e de repente, ele congelou e chamou por nós. Fomos até ele e ele desceu das barras, ainda olhando fixamente do outro lado das barras, e perguntou se nós víamos ela. Eu, meu irmão gêmeo e nossos primos, dissemos que não. Ele então disse com a voz trêmula, vamos para casa agora. E assim fizemos. Voltamos para casa e perguntamos o que tinha acontecido e ele disse que viu uma menininha de vestido branco, com cerca de 8 anos, e ela perguntou se podia brincar com a gente. Ele não respondeu a ela. Alguns dias depois, por volta do meio-dia, meu primo e eu estávamos jogando videogame no meu quarto e a porta estava aberta. Ouvimos um pedido de ajuda em voz de uma menininha, então naturalmente meu primo e eu pensamos que era meu irmão mais novo. Fomos até o quarto dele. Mas, para nossa surpresa, ele não estava em casa. Só estávamos nós dois, então pensamos que era alguém do lado de fora. Voltamos a jogar videogame. Então, cerca de 1 minuto depois, ouvimos uma menininha gritando com todas as forças vindo do quarto do meu irmão mais novo. Então, novamente fomos verificar, mas quando nos levantamos e caminhamos em direção à porta do meu quarto para o corredor, o grito veio novamente, mas dessa vez veio bem na nossa frente. Não vimos nada, mas o grito estava bem ali. Até hoje, não faço ideia se estávamos apenas imaginando coisas ou o que quer que tenha sido, mas ambos vivenciamos isso e isso ainda nos assombra. Será que era a nossa irmãzinha? A próxima história é Os Lamentos do Campo. Quando eu tinha 10 anos, minha família e eu fomos passar férias em uma região rural da Índia por cerca de uma semana. Éramos um grupo de aproximadamente 12 pessoas. O lugar para onde fomos era um centro de retiro cercado por vastas terras agrícolas. O vizinho mais próximo ficava a cerca de meia hora de distância. Era um lugar muito remoto. Chegamos lá, nos instalamos e nas 2 primeiras noites tudo parecia ótimo. Na terceira noite, um senhor mais velho se juntou a nós para jantar na área comum de refeições. Ele era agradável, educado e não falava muito, apenas ouvia e ocasionalmente acrescentava algo à conversa no final do jantar. Ele perguntou, como vocês dormiram nas 2 primeiras noites? E nós respondemos, bem. Ele respondeu com uma risada diabólica e minha mãe ficou um pouco assustada. Ela confirmou que ele era um dos funcionários que estava lá há quase 20 anos. Não me lembro de ter adormecido naquela noite, mas me lembro de acordar por volta das 2h37 da manhã. Eu podia ouvir o som de sinos tilintando ritmicamente. Achei aquilo tão estranho.
Levantei-me do tapete onde estava dormindo e fui até a janela para ver se conseguia identificar de onde vinha o som. Estava completamente escuro, apenas terras agrícolas, sem animais, sem pessoas, nada. Mas o som estava lá e vinha de algum lugar no campo. Enquanto eu estava ali, tentando olhar melhor, comecei a ouvir lamentos, o que me fez correr de volta para o meu tapete e me cobrir com um lençol fino que me deram por horas. Fiquei lá deitado, aterrorizado mais uma vez. Não me lembro de ter adormecido, mas quando acordei de manhã, os adultos reclamaram que alguém havia arrancado os lençóis deles durante a noite, e alguns começaram a me culpar e as outras crianças. Nas noites seguintes, o som ficou cada vez mais alto, o que também acordou alguns adultos. No dia antes de sairmos da área do retiro, encontramos o funcionário que perguntou sobre nosso sono. Na terceira noite, contamos a ele que estávamos ouvindo o som de sinos tilintando e, às vezes, lamentos no meio da noite. Ele disse que o Chum tinha se manifestado para nós. Ele explicou que, quando começou a trabalhar na área do retiro, há 20 anos, 2 jovens foram estupradas e brutalmente assassinadas naqueles campos. A parte mais triste da história delas foi que seus pais, que eram os donos do centro de retiro, que era uma fazenda, foram os que encontraram os corpos das 2 filhas em completo delírio. Os pais decidiram que não poderiam continuar e se banharam com querosene e se incendiaram. Os homens que mataram suas filhas nunca foram encontrados e a fazenda ficou vazia por muitos anos antes de ser transformada em um centro de retiro. O motivo pelo qual ela ficou vazia era porque, não importava o quanto os fazendeiros tentassem cultivar colheitas naquelas terras, nada cresceria ali. E para piorar as coisas, os lamentos eram ouvidos constantemente, mesmo a quilômetros de distância. Registros públicos revelaram que as 2 meninas que foram assassinadas eram dançarinas. Elas costumavam prender sinos, ou o que era chamado de chum-chuns na cultura indiana, aos trajes tradicionais indianos, para que os sinos fizessem um som rítmico quando estivessem em movimento. Não posso dizer se a família em questão realmente morreu da forma como foi descrito, mas posso afirmar com certeza que ouvi os lamentos naquela noite. Os sinos eram um lembrete doce, mas amargo, de que alguém estava tentando chamar nossa atenção e talvez nos contar algo. Levarei essa experiência comigo para sempre. A próxima história é O Riso do Além. Cresci em uma casa assombrada. Ouvíamos passos caminhando de um lado para o outro no andar de cima, batidas nas paredes. Víamos pessoas sombrias espiando pelos cantos e por aí vai. Quando fiquei mais velho, meus amigos e eu decidimos usar um tabuleiro ou Ouija para tentar entrar em contato com o que quer que estivesse lá. Tentamos por horas, tínhamos até um pequeno gravador de voz, mas simplesmente não conseguíamos fazer funcionar. Reproduzimos o áudio no meu computador, mas não ouvimos nada. Então, depois de literalmente horas nisso, eu disse, ok, desisti de tentar fazer isso funcionar, desligue o gravador. Sentamos ali, um de frente para o outro, onde estávamos jogando tabuleiro ou Ouija, e começamos a falar sobre fantasmas e o paranormal. Então, começamos a falar sobre a existência de Deus no espaço entre nós, e ao nosso lado, ouvimos uma risada arrepiante e muito clara. Era mais como um riso, eu suponho. Vinha de uma área como se outra pessoa estivesse sentada lá ao nosso lado na mesa. O riso era muito debochado, como se achasse que o que estávamos falando era hilariamente estúpido e não conseguisse mais ficar calado. Tanto meu amigo quanto eu congelamos ao mesmo tempo e chegamos à conclusão de que ambos ouvimos exatamente a mesma coisa. Das experiências que tive, essa é uma das poucas que realmente não consigo explicar. Essa risada ainda me assusta até hoje. Desde que saí dessa casa, não tive mais nenhuma experiência paranormal, então consigo entender por que as pessoas não acreditam. Mas isso foi uma parte tão grande da minha vida, por mais de 20 anos que não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Quer ver sua história aqui no canal? É só enviar seu relato no e-mail 666historiasdeterror@gmail.com.